Notícias de Jacareí de volta e funcionários da Fundação Prolar se reuniram com alguns vereadores para apresentar e explicar 2 projetos do Poder Executivo que têm como principal tema a regularização fundiária. Os parlamentares puderam tirar as suas dúvidas com os representantes da autarquia e entender melhor o conteúdo do documento. E quem acompanhou esta reunião e traz mais informações é o repórter Rodrigo Romero. A Frente Parlamentar em Defesa de Políticas de Habitação e Regularização Fundiária da Câmara de Jacareí se reuniu com membros dos poderes Judiciário e Executivo para tratar de 2 projetos de lei do prefeito Isaías Santana: a criação do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social e a regularização fundiária urbana. Saber as diferenças entre lote e edificação, ampliações de terrenos e o que pode ou não ser regularizado pela Prefeitura foram alguns dos temas debatidos. Eles vão estar no projeto que ainda será enviado para a Câmara. Que nada mais é do que um plano de ação de regularização das áreas de interesse social. Áreas que quem vai subsidiar essa regularização é o poder público, é o município. Então é bom todos nós, vereadores e não vereadores que aqui estiveram presentes, entender quais são os critérios que favorecem essa população que a gente tem hoje em dia, que está em área invadida, ocupada, né, área ocupada, e que possa conseguir a sua identidade, né, possa conseguir a identidade da propriedade. Representantes da Defensoria Pública, da Promotoria de Justiça foram convidados, mas não compareceram. Membros da Fundação Prolar acompanharam o encontro. Para a presidente, debater ideias sobre o tema da habitação foi de fundamental importância. De acordo com os números da Fundação Estadual de Análise de Dados, disponível no portal do Fiscaliza Jacareí no site da Câmara, cerca de 16 mil famílias esperam por uma moradia no município. Quando a Prolar senta para discutir leis e criar essas leis para que a gente agilize e dê celeridade aos projetos para o município, que os vereadores estejam junto conosco. Porque para eles entenderem o que nós pensamos, e de repente o que nós pensamos pode também não ser pensamento deles, e a gente agrega, troca esses valores. A gente sabe que existe a lei federal, né, mas esse projeto que vai vir para a Câmara para a gente votar, é claro que vai ter toda mais uma discussão, né, pretende fazer uma audiência pública para chamar a população também, para a população saber, mas a importância maior é na regularização fundiária que a gente está pensando, né, de legalizar os bairros aí, né, os imóveis das pessoas, para que possa ter um pouquinho de dignidade, né. Então a gente vai trabalhar firme nisso, acho que a frente está de parabéns, né? Essa reunião aqui hoje já é um grande avanço para que nós possamos avançar na lei da fundição, né? E nós esperamos que em breve a gente faça essa audiência pública para mostrar para a população. Houve algumas mudanças com relação à regularização federal, né, a legislação federal, e que tem algumas especificidades do nosso município, com a participação da Secretaria do Meio Ambiente e assim vai. A forma de concessão ficou mais amena, né? Foi bem claro. Com a legislação municipal, nós vamos permitir com que a pessoa realmente vulnerável, que não tem condições, que não tem acesso, ela possa ter a garantia de ter a sua moradia dentro de Jacareí. E ainda de acordo com o Instituto, o orçamento da Fundação Prolar, que é uma autarquia da Prefeitura, é de pouco mais de 3 milhões de reais em 2018. O montante representa menos de meio ponto percentual do total de mais de 1 bilhão de reais. Olha só, atenção, viu? Quem trabalhou com carteira assinada entre os anos de 1971 e 1988 tem direito ao saque do fundo PIS/PASEP até o dia 28 de setembro, mesmo aqueles que ainda não são aposentados. Confira mais detalhes na reportagem a seguir. Por meio de uma alteração na Lei Complementar número 26 de 11 de setembro de 1975, desde o último dia 14 de agosto, os saques do fundo PIS/PASEP foram liberados para cotistas de todas as idades. Os saldos referentes aos créditos depositados a partir de 1971 até o dia 4 de outubro de 1988, aos trabalhadores dos setores público e privado, estarão à disposição de todos os beneficiários até o dia 28 de setembro de 2018.
Conversamos com a gerente-geral de uma agência da Caixa Econômica de Jacareí, que explicou os procedimentos e esclareceu algumas dúvidas quanto à solicitação de pagamento do Fundo PIS. Todas as pessoas que encontram-se com o seu cadastro regular, a Caixa ela está proporcionando a liberação destas cotas de PIS, em função desta lei, automaticamente em crédito em conta daquelas pessoas que possuem conta na Caixa, seja caderneta de poupança, seja conta corrente e agora também contas em outras instituições financeiras. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério do Planejamento, ao todo, serão cerca de 35 bilhões de reais liberados para saque, aos mais de 23 milhões de brasileiros que podem solicitar o repasse dos valores do Fundo PIS/PASEP. Quem trabalhou na iniciativa privada receberá o pagamento pela Caixa Econômica Federal, e quem foi funcionário público entre os anos de 1971 a 1988 deve procurar uma agência do Banco do Brasil para realizar o saque. Sempre que vier as agências da Caixa, para buscar, quer seja informações, quer seja levantamento de produtos sociais, no caso PIS, deverá sempre trazer o RG, comprovante de identidade, a carteira de trabalho, e o cartão do cidadão ou o cartão do PIS. Esses documentos são fundamentais para que nós possamos dar a orientação e a verificação dos dados do cadastro e dos valores para as pessoas. Não são todos os casos que nós vamos precisar da cópia. As cópias são exigidas naqueles casos em que há necessidade de fazer uma correção, uma retificação, uma alteração cadastral. Com relação ao saque do Fundo PIS, os cotistas com situação cadastral atualizada junto à Caixa poderão realizar saques no valor de até R$ 1.500 nas casas lotéricas, mediante a apresentação do cartão cidadão e de documento de identidade com foto. É possível consultar o saldo do PIS no site cotasidade.caixa.gov.br. Já o Banco do Brasil disponibiliza o site bb.com.br/PASEP para verificação de cotas do PASEP. Este prazo, 28 de setembro, ele está considerando uma exceção aí para a tratativa de todas as idades. Lembrando que, após esse prazo, o atendimento ao saque das cotas de PIS continuará sendo normalmente em horário de expediente bancário para aquelas pessoas que, por outras razões, não sacaram até 28 de setembro, assim considerando maiores de 60 anos, por motivo de aposentadoria, por motivo de doenças graves, Então, estas pessoas terão o seu direito a saque normalmente em qualquer época durante o horário de expediente bancário. Tá aí, é importante ficar atento aos prazos. Vamos falar agora de saúde? Porque desde o dia 31 de janeiro deste ano, estados e municípios têm maior autonomia para definir como e onde vão gastar o dinheiro do Sistema Único de Saúde. Vamos conferir então a reportagem a seguir, que vai explicar direitinho para a gente. O modelo vale desde 31 de janeiro de 2018 e permite aos estados e municípios maior autonomia para definir onde e como serão usados os recursos da saúde. Antes, esta verba era gasta por meio de 6 blocos: atenção básica, atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, gestão do SUS e investimento. Agora, os repasses são feitos em apenas 2 blocos: custeio e investimento. Para o governo, a nova regra vai permitir mais flexibilidade no uso da verba. Por exemplo, se um município enfrenta uma epidemia de febre amarela, será permitido a transferência do recurso para esta área. Já a fiscalização será da seguinte forma: a cada 2 meses, o Ministério da Saúde vai exigir um balanço de como e onde o dinheiro está sendo gasto, com auxílio do CIOPS, que é o Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde, uma ferramenta que possibilita o acompanhamento e monitoramento da aplicação dos recursos da área da saúde e também por meio de um prontuário eletrônico, que visa dar mais eficiência na gestão dos gastos públicos. E a cada 4 meses, o secretário de Saúde deverá ir até o Conselho de Saúde prestar contas.
Para este professor universitário, a medida é válida. O gestor vai poder trabalhar melhor o dinheiro, mas defende que o percentual mínimo de investimento na saúde deveria aumentar. Teoricamente, eu acho que é perfeito e dá uma facilidade para o gestor trabalhar com esse dinheiro. A melhora seria se houvesse um repasse maior também, porque hoje em dia a obrigatoriedade é 15%, mas na verdade os municípios acabam colocando muito mais, coloca 20%, 25%. Nossa reportagem procurou a Secretaria de Saúde do município de Jacareí, mas a pasta optou por não se pronunciar. Agora eu te convido para conhecer uma belíssima história, a história da Ju, que aos 39 anos, após sofrer um acidente vascular cerebral, conhecido como AVC, precisa enfrentar desafios como aprender a andar e a falar novamente. A Ju, que mora no bairro Chácaras Reunidas Igarapés, na zona rural aqui de Jacareí, não consegue ir até os hospitais para o tratamento médico. Mas os médicos vão até ela por meio do programa Melhor em Casa. Saiba então mais detalhes sobre este programa na reportagem de Tamires Vick. Nós nascemos, crescemos e em meio aos desafios vamos aprendendo a viver. E a vida nos surpreende a todo instante, com coisas boas e outras difíceis. Como aconteceu com a Juliana Prates, a Ju, que aos 39 anos tem de aprender a andar novamente. Tudo estava bem, até sofrer um AVC hemorrágico. O acidente vascular cerebral é mais comum em pessoas com mais de 55 anos. Mas a vida, cheia de singularidades, fez diferente mais uma vez. E a Ju teve de fazer uma cirurgia na cabeça. Sobreviveu. E desde maio começou o seu tratamento no programa Melhor em Casa, que funciona assim. Toda semana, a Ju recebe diferentes profissionais da saúde, aqui mesmo, no bairro Chácaras Reunidas Igarapés, na casa onde mora, para os tratamentos necessários. Desde o acidente vascular, a Ju não consegue mais falar e andar. E se mesmo a locomoção pelo quintal já ficou difícil, a ida até o hospital mais próximo seria ainda mais. Então, se o paciente não consegue chegar até os médicos, a solução é Melhor em Casa. Então, o programa Melhor em Casa, ele começou na cidade de Jacareí no ano de 2014. Foi habilitado aqui na nossa cidade. E hoje o programa Melhor em Casa ele dá atendimento para a cidade de Jacareí como um todo, ou seja, todo o território de Jacareí. Nós trabalhamos pautado na portaria 825, de 2016, que foi redefinida a assistência domiciliar no SUS. Em Jacareí, existem 3 equipes de saúde no programa Melhor em Casa. 2 equipes que são denominadas EMADs, equipes multiprofissionais de atenção domiciliar, compostas cada uma por um médico, um enfermeiro, uma fisioterapeuta e 3 auxiliares de enfermagem. A terceira equipe é a EMAP, a equipe multiprofissional de apoio, formada por uma psicóloga, uma fonoaudióloga e uma fisioterapeuta. E as médicas explicam que para esse tipo de tratamento, toda a família é um pouco médico também. Após a visita da equipe de saúde, os filhos auxiliam na recuperação da mãe. A Maria Alice ajuda com os exercícios de fisioterapia e o Carlos ajuda com os exercícios de fono. O pai da Ju também acompanha cada passo bem de perto. Um ajuda o outro, A gente faz os exercícios que a fisio passou e aí cada dia ela vai melhorando mais. A intenção do Melhor em Casa é ensinar também a família, como cuidar daquele paciente. Claro que a gente quer que o paciente melhore rápido e tudo, mas como a gente não está na casa 24 horas, é interessante que a família aprenda os cuidados com aquele paciente. Então, da minha parte, os exercícios são fundamentais, então não adianta eu ir na casa do paciente e fazer alguns exercícios e esperar que ele melhore sozinho, não é assim, ele precisa dar uma continuidade, então a gente passa para a família o que precisa ser feito para que a família continue aquele trabalho, para o paciente melhorar mais rápido. Facilita muito e uma boa coisa que fizeram foi vir esse Melhor em Casa, porque nossa, para a gente é uma maravilha. A gente aqui que tem dificuldade a locomover para longe, o Melhor em Casa
Foi muito bom mesmo. Hoje, o programa Melhor em Casa atende a 66 pacientes SUS dependentes, todos encaminhados por unidades de saúde da cidade, ou pela Santa Casa de Jacareí e o Hospital São Francisco de Assis. Donizete Ferreira, gerente do programa Melhor em Casa, explica quais pacientes são atendidos no programa. Então, os pacientes que são admitidos no programa Melhor em Casa, nós classificamos como nível 2 e nível 3. O nível 2 são aqueles pacientes crônicos que são restritos ao leito ou ao domicílio e que estão num quadro agudo que precisa de ser reabilitados. E o nível 3 são aqueles pacientes que estão em uso de oxigênio domiciliar e também aqueles pacientes que têm apneia obstrutiva do sono, que são solicitados ao CPAP ou BIPAP. Nesses 2 meses de tratamento, a Ju, que antes não saía da cama e precisava de sondas, agora já consegue dar alguns passos e falar algumas sílabas. E o que possibilita toda essa recuperação, claro, em primeiro lugar, é a força de vontade da Ju. Mas o maior diferencial do Melhor em Casa é a humanização. Pessoas têm o poder de curar pessoas. E aqui não falamos de ciência ou milagre, falamos de contato, olhar nos olhos, caminhar junto. Com certeza contribui. Nós estarmos junto com a família no cuidado ajuda muito e essas equipes elas trabalham muito bem, a gente consegue trabalhar muito integrado e sempre pensando no melhor pro paciente, na melhor recuperação que ele pode ter, desenvolvendo, recuperando o máximo que ele pode apresentar. Então, todos ficamos muito felizes, a equipe junto com a família, o paciente então nem se fala. Sim, com eles foi bem melhor, ele foi ajudando a gente, né, a saber o que fazer certinho, foi bem melhor com a ajuda deles. Aí, Ju, perfeito! É festa! Excelente matéria e que história inspiradora, né? E para você rever essas e outras reportagens exibidas na TV Câmara, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, ou então a nossa fanpage, facebook.com/TV Câmara Jacareí. O NJ de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!